E agora a gente vai ver a parte de cancelamento involuntário, ou seja, quando existe o cancelamento de uma linha ou de um contrato por motivo de inadimplência e que pode gerar uma multa contratual. Então você tem que ficar ciente nisso. E o primeiro ponto é, será possível que você seja negativado? Porque existindo o cancelamento do contrato, a prestadora ela pode, depois de alguns dias, fazer essa solicitação. Aí você tem que ficar ciente de tudo, dependendo da situação. Lógico, cada caso é um caso, mas você tem que ficar ciente disso, que pode acontecer. E a questão de novos contratos, ou seja, você precisa de uma nova linha naquela prestadora ou de um novo serviço, você pode ter dificuldades. Se você tem um contrato lá, por exemplo, que você tem, vamos supor, 3 contratos diferentes, 3 faturas, por exemplo, uma de banda larga, uma outra de telefonia fixa, mais uma de telefonia móvel e uma outra quarta de telefonia móvel, e apenas um desses contratos ele vier a ser cancelado por inadimplência, ele não vai afetar os demais. Isso não deve acontecer se você tiver faturas diferentes. Então, naquela fatura que você teve o problema do cancelamento por inadimplência, é que normalmente você não vai conseguir adicionar novas linhas, novos contratos. E possivelmente nem nas demais. Eles vão continuar com o serviço sendo utilizado, mas você não vai conseguir fazer uma nova solicitação porque a prestadora, normalmente, ela compreende que você não pode solicitar algo que você não vai arcar com a parte financeira. É o entendimento dela e que gera, lógico, algumas discussões, mas entenda que existe essa possibilidade. E uma alternativa que você pode pensar é, você vendo que vai acontecer algum problema financeiro, você pensar em fazer uma transferência de titularidade. E aí você tira aquela linha do nome de uma empresa, passa para outra empresa ou passa para outra pessoa física, mas quando você tem débitos em aberto, normalmente você não consegue fazer uma transferência de titularidade. E se você for receber uma linha corporativa e no seu CNPJ tiver débito, normalmente não vai ser aprovada essa solicitação, porque vai dizer que existem débitos em aberto e vai pedir primeiro para você acertar aquela dívida. E você tem que ter essa ciência. Se você tem fatura em aberto, você doando a linha ou você recebendo a linha, normalmente você não consegue fazer essa transferência de titularidade. E aí acontece essa parte de cancelamento involuntário por motivo de inadimplência. Mas é uma alternativa. Antes de acontecer o problema, você pedir a transferência. Outra opção, na mesma situação, é você pedir a portabilidade. Você pode solicitar isso. De preferência antes de dar um problema financeiro, mas se você enxergar que isso vai acontecer, o que é que você pode fazer como alternativa para fazer ambas as situações? É abrir um protocolo de contestação daquela fatura. Se você abrir uma reclamação, aquela fatura, por exemplo, ela fica sem ser válida sobre a visão de estar inadimplente. Por quê? Porque você contestou. E aí você tem um tempo para poder fazer alguma alteração. Entenda que isso é um artifício de curto prazo. Você pode fazer isso vendo que vai dar um problema. Você tem que prever isso. Acontecendo, você faz essas alternativas. E aí você pode utilizar isso para diversas situações. Mas entenda que é algo que você só faz quando você tem o cancelamento de contrato por motivo de inadimplência e vendo que isso vai acontecer. Existem diversos cenários, mas isso é uma das possibilidades que você faz nesse tipo de situação em que envolve multa contratual. Aí, lógico, portabilidade de transferência de titularidade não vai deixar de você pagar multa, tá? Mas você vai conseguir utilizar as linhas. O que você pode tentar fazer é isso, é a única coisa, porque se você deixar de pagar, aí realmente vai acontecer o encerramento de contrato, o contrato vai ser rescindido e você vai deixar de utilizar aquelas linhas e aquele serviço e você não consegue passar para continuar a utilizar, por exemplo, aqueles números de telefonia e aquele contrato de banda larga você realmente também não consegue fazer a utilização. Isso aqui são alternativas antes de acontecer uma cobrança de multa contratual. E aí você tem essa alternativa se for necessário. Já que, acredito eu, se você vai ficar inadimplente, tenha cuidado, mas saiba que vai ter multa contratual mesmo fazendo um cancelamento por motivo de inadimplência.